Olá, sou o Carlos Saad, um prazer estar aqui no Mulher.com novamente com vocês. E vamos apresentar hoje como fazer esta peça. Pode usar como porta-joia, pode usar como caixa de chá, enfim, é uma peça multiuso, é uma pátina matizada com vitral. Material necessário: uma peça em MDF, lixa para madeira no 220, pincel chato largo, pincel macio, tinta látex PVA fosca indiano, palha e cereja, tinta acrílica metálica na cor ouro, laca brilhante solúvel em água, hidrovitral na cor carmim, rolinho de espuma, textura acrílica, estêncil, espátula para estêncil, para textura, fita adesiva, bandeja de isopor, vasilhame para água, um pano macio malha de camiseta, copinho descartável, palito de madeira e verniz brilhante. E se quiser, opcional, agilizar com secador ou com soprador o trabalho. Dando início, nós vamos lixar a peça. Primeiro eu retirei as dobradiças da peça, fica mais fácil para trabalhar. Nós lixamos todas as bordas da peça, as divisórias internas, e feito o trabalho da lixa, removemos bem o pó. Lembrando sempre que a lixa tem que ser a lixa para madeira fina. Quanto mais alta a gramatura, mais fina é a lixa. Terminado esse serviço de lixar, nós vamos pintar a peça utilizando, aqui no caso eu sugeri a tinta amarela indiana, mas pode ser a cor de preferência. É que aqui ela vai servir de base para fazer a cor dourada, mas pode ser em qualquer cor da preferência. Nós colocamos um pouco de tinta na bandejinha e com o rolinho de isopor nós pintamos toda a peça. A primeira demão, por fora, pintamos por fora a peça nessa cor indiana. Primeira demão, secagem, lixa, mais duas demãos. Nós vamos obter esse efeito aqui, olha. A peça fica todinha assim, na parte externa. E na parte interna, nós pintamos com a cor palha. Ela fica assim. Terminando de lixar bem a peça, nós vamos agora proceder à pintura. Coloquei um pouco de tinta amarela indiana na bandeja de isopor. Se precisar, dilui um pouquinho com água, que às vezes a tinta vem muito espessa. Mas se a tinta estiver nessa consistência, não é necessário de colocar água. Com o rolinho de espuma, nós vamos aplicar uma demão de tinta em toda a peça. Quando eu falo aplicar tinta em toda a peça, eu quero dizer o seguinte: nós pintamos um lado por vez. Então eu vou começar pela tampa. Eu pinto a tampa com o rolinho, uma demão. E deixamos secar ou agilizamos a secagem com o secador ou com o soprador. Terminado a secagem, eu vou lixar novamente e aplicar mais duas demãos. Então a primeira demão, lixa e aplico mais duas demãos, sempre com intervalo de secagem. Feita essa secagem, eu vou trabalhar o estêncil. Esse estêncil nós fazemos assim. Eu vou pegar a textura acrílica, que no caso aqui ela é branca. Coloco um pouco na bandeja. E vou tingir essa textura com a cor amarela indiana. O bom de utilizar a textura branca é que você pode tingir a cor que você quiser, né? Não há necessidade de comprar uma textura de cada cor. No caso aqui eu pego um pouco da tinta, misturo e vou obter essa cor de fundo. Por que eu faço isso? Como a peça está pintada em amarelo indiano, se eu utilizar a textura branca, qualquer esbarrão, qualquer risco que fizer na tampa, na peça, vai aparecer a cor branca. Então, aplicando a textura já tingida, a cor permanece inalterada.
Tingir mais um pouco. Aqui eu vou misturando a tinta até conseguir a cor desejada. No caso, eu tenho que conseguir a cor mais próxima possível dessa cor que eu pintei. Posicionamos aqui o stencil. Fixamos com a fita adesiva para não sair do lugar. E com a espátula nós vamos aplicar essa textura sobre o stencil. Sempre alisando bem para não ficar imperfeição. Se ficar alguma imperfeição, não há problema nenhum. A gente desseca essa textura e depois de seca ela vai ser lixada com uma lixa bem fininha. Qualquer imperfeição que ficar ondulação, é só lixar. Uma lixa fina. Esse stencil aqui, na verdade, eu fiz para poder trabalhar em duas etapas do stencil. É muito simples, você pega um pedaço de acetato ou plástico e faz um retângulo de 14 por 18 dessa medida. Eu fiz esse trabalho. Seco, vou dar uma lixada e vamos ter esse resultado aqui. Vou fixar agora esse stencil de era, pode ser um stencil de folhas, de era, de flor, o stencil que quiser. Faço o mesmo processo, eu fixo com a fita crepe. E vou fazer deste lado e deste lado do trabalho. Aplico a textura aqui. Como eu falei, se ficar alguma imperfeição, não há problema nenhum. Depois de seco, a gente aplica uma lixa bem fininha que corrige qualquer ondulação que porventura ficar na textura. Este é o resultado que eu vou obter. Eu faço nessa extremidade, depois eu faço nessa extremidade. Vamos para uma pausinha rápida, já voltamos.